E aí, rapaziada, começando aí mais um episódio do podcast com o clã aí. Porra, tem uma barata muito grande aqui, mano, pera aí. A gente não vai cortar isso. Corre. Menor lá. Coloca como erro de gravação. O bagulho é doido mesmo, galera. A gente pode fingir que nada aconteceu e continuar. Chegamos aí pra mais um episódio aí do podcast. E hoje o tema vai ser talvez polêmico, talvez triste ou talvez inspirador. E o tema de hoje vai ser a depressão e como a mesma é tratada na mídia. E após esta bela apresentação, vamos dar início aí, né, ao assunto. Bora lá. Mas antes aqui, ó, eu só vou cada um vai se apresentar como de praxe de todo episódio. Eu sou o Vitor. Eu sou o Samuel. Eu sou o Gildemar. Sou o Ryan. E eu sou o Elton. É o único que foi certo, mano. Nossa. E eu sou o Elton. Parecia positivo, falando. Ai, caralho. Então, mano, o foda é que até é sério, mas nós tava vendo o vídeo do sol e a gente não tá conseguindo parar de rir de qualquer coisa até agora. Aí parece uma barata e atrapalha o bagulho. então, mano. Eu sou o Ryan e não fale do golfinhos. Meu Deus, Ryan, 3 horas depois. O cara tá com delay cerebral aí. Oxi. Oxi, o outro aí tá passando mensagem codificada. Olha lá, tá fazendo contato extraterrestre. Gente, o Ryan tem um puta crânio. É a jaca do Lula Voluto. Sobe. Então, pessoal, a gente vai começar com as recomendações e eu acho melhor seguir a lista aqui do Discord, né? O primeiro é o Samuel e segundo Depois o Craig. depois o Raya, eu e o Gil. Ele pode começar. Por mim eu vou recomendar a música Riptide, do Vance Joy. E a música nova do 21 Pilots, que se chama Chlorine, não sei pronunciar. É cloro. Eu recomendo cloro. aí o remix do Pai de Família. Só, mano? Só isso, pô. É a única música que presta. Não, é música, filme. Eu recomendo a música do CS Rio. Olha, veja. Qual é o nome? Música do CS Rio, caralho. Só o CS Rio. Pesquisa aí, se vira achando a música. O cara falou mal. Caralho, esse episódio começou muito bem, mano. Música do Caralho, mano. Agora é o Ryan. Eu vou recomendar um clássico do mesmo nível. O Venom Extreme tá ficando apertado. É o quê? Peraí, deu uma cortada. Venom Extreme tá ficando apertado. Ih, É o nome da música aqui, é o remix. eu tenho que falar sério aqui, né? Vou recomendar uma música que se chama Entorpecente do Santos. E é nova, é isso. Aí, Gil. Bom, o que eu tenho pra recomendar aqui é um livro, já que o tema de hoje é meio pra baixo, talvez. O nome do livro se chama Alucinadamente Feliz, da escritora Jenny Lawson. E a escritora ela tem diversos transtornos mentais, assim, e ela vai descrever todos esses transtornos de uma forma bem, digamos que feliz. Por isso que o nome do livro é Alucinadamente Feliz. Eu não tenho muito o que explicar aqui, porque senão vai ser um puta spoiler do livro. Mas ela consegue descrever situações horríveis de uma forma engraçada. Então é o que eu tenho aí pra recomendar, porque não tem nada melhor do que você sair de uma situação horrível rindo. Pelo menos pra mim é assim. Então tá aí minha recomendação, Alucinadamente Feliz, Jenny Lawson. Um ótimo livro. É muito top, eu quero ler. E eu ia recomendar uma música, mas eu acho ela meio pesada em questão do tema, então eu vou recomendar um artista e vocês procurem por
por vocês. E o artista em Não. questão é o Kamaitachi. Uhum. Tá certo. E agora a gente já vai começar falando nisso. E como que a gente poderia começar, mano? Que eu realmente fico perdidão. Ah, mano, eu acho que seria legal conversar sobre primeiro como os adolescentes são tratados na mídia. Uma coisa que acontece muito com adolescentes. Eu acho que acontece em qualquer faixa etária, mas quando é questão de adolescente, o povo meio que. É Aí um no pouco clipe- falando que é pra chamar atenção, tá ligado? E aí meio que tipo, se prende assim ao clichê do adolescente nerd, o revoltado, esse tipo. O Ryan tá falando ou Thais? Ou só tá aparecendo pro gay de som? É, som de fundo. Ah, pode crer. Nossa, mano, eu tô esperando alguém falar um bagulho pra me salvar porque eu tô perdido. Ah, tá. Aí hoje voltou. Depressão também é conhecida como o mal dos bebés. Que existe há muito tempo, mas só foi identificado há pouco tempo. O quê? Cortou? Cortou Não, o que eu disse? ficou um barulho tipo assim, Ryan. Entendeu? Ficou um pouquinho distante a voz, né? Ih, ficou meio como se estivesse meio baixo. Como se você estivesse Peraí, andando de moto. eu vou trocar o microfone aqui. Ô, Ryan, tem mais de um microfone. Burguês é foda, né, mano? Então, eu tava pensando e... Só tava pensando mesmo que agora fugiu o pensamento. Puta que merda. Mano. Mas, tipo assim... Eu queria meio que falar algumas histórias. Acho que... Minha ou não. Foda-se. E dar tipo uma base já pra conversa, tá ligado? Ou explicar de início o que é. E exemplos da mídia. Aliás, eu já tenho histórias programadas pra isso. E eu ia falar do Yonlu. Acho que era bem óbvio que eu ia falar dele. Uhum. Mas antes eu acho que a gente ia dar tipo uma explicação, tá ligado? Então, antes de tudo eu vou dar uma lida aqui nos principais sintomas da depressão que aparece aqui no Google. E caso você tenha algum desses sintomas, pode procurar uma ajuda médica, esse tipo de coisa, para receber uma orientação mais especializada. Geralmente no humor a pessoa se encontra ansiosa, com apatia, se sentindo muita culpa, um descontentamento geral, desesperança, mudança de humor. No comportamento, geralmente se sente uma agitação, ou automutilação, choro excessivo, irritabilidade ou isolamento social. No sono a pessoa tem excesso de sono, insônia ou sono agitado. No corpo a pessoa geralmente sente fadiga, fome excessiva, inquietação. Na cognição ela geralmente se concentra pouco, tem uma lentidão durante atividades ou pensamento suicida. E sintomas psicológicos geralmente é repetição insistente de pensamento. Mano, eu acho que não é um bagulho tão óbvio, tá ligado? Que às vezes sempre dá aquele clichêzinho. Não vou chamar de clichê, porque isso daí já tá virando vício meu, falar que tudo é clichê. Mas geralmente a gente vê umas postagens no Facebook, tipo assim, o cara mais feliz da roda pode ter e o povo só julga com que é depressão com tristeza. E eu, tipo, vejo muito falar que é ausência de emoção, mas... Então... Mas como eu não sou profissional, eu não vou afirmar nada. Porque às vezes a abrangência é uma forma diferente de cada pessoa, né? Tem alguns sintomas assim que acontece com mais frequência, mas não é uma regra, né? Tem exceções. Mano, é o Gil que tá com o barulhão de vento? Eu acho que sim. Aí, Deixa eu arrumar o ventilador. Pode crer. Menor tá logo viajando pro Ceará. My bad. Pera aí, minha mãe tá entrando aqui com o carro, deixa eu dar uma mutada no microfone. Suave. Pra quem não sabe, mano, Samuel tá no quarto. A mãe dele tá com o carro ali, é meio difícil, mano. Tem que fazer uma baliza pra entrar no quarto. Acho que eu gritei. Mentiroso é foda, né? Eu acho que uma das maiores confusões sobre a depressão é a tristeza.
Então seria bom meio que exemplificar a diferença entre tristeza e depressão, tá ligado? Mano, eu também acho, de verdade. Então, é porque, assim, muitas pessoas vão achar que não tem diferença, mas tem. Por exemplo, a depressão, a depressão não, a tristeza no caso, ela pode acontecer por algum caso isolado, digamos assim, alguma coisa que aconteceu no seu cotidiano, essas coisas. E geralmente ela não dura mais do que 15, 20 dias, até 3 dias, uma semana. Enfim, ela tem um tempo, assim, limitado pra ir embora. E a depressão não. A depressão, ela se instala e pode ficar lá por anos até. Então, sempre que você se sentir confuso, assim, tenta limpar um pouco a cabeça e ver se o sentimento de vazio e tristeza vai embora com os dias. Porque se for apenas tristeza desencadeada por algum caso que aconteceu, tipo, sei lá, vai que você levou um fora, você pode achar que tá com depressão, mas vai ser apenas tristeza. Ou o contrário, você vai achar que apenas é tristeza, mas aí vai ser depressão e você não vai saber diagnosticar tão cedo. Então, é bom você, tipo, ter uma noção da diferença entre a tristeza e a depressão, pra você não se confundir e acabar agravando, porque a depressão, ela tem fases, digamos assim, e ela vai do leve até o moderado e pode chegar até o caso mais grave, que a pessoa começa a ter aqueles pensamentos suicidas, a não querer fazer mais nada no cotidiano, sabe? Não ter vontade de fazer nada. E muita gente também confunde até mesmo com preguiça. Mas não, a depressão realmente ela te deixa sem vontade de fazer absolutamente nada. Você perde a vontade de fazer as coisas que você mais ama fazer. Ou amava, não sei. Mas, sei lá, é bastante confuso, mas dá pra saber a diferença entre tristeza, preguiça, depressão, essas coisas. Porque a depressão, além de causar essas coisas psicológicas, ela vai ter efeito no seu corpo. Não adianta negar, ela pode causar dores no corpo, dores de cabeça, pressão no peito, até o estômago. Porque a depressão, a ansiedade também, ela libera vários gases no estômago. Então, tá ligado? Não é uma coisa que vai só, sei lá, depressão é frescurinha, como muita gente vai achar pelo senso comum, não. Ela vai mexer tanto com sua cabeça como com seu corpo. Então, realmente não é aquilo que as pessoas pensam que é só preguiça ou é só tristeza. Não, tem um abismo aí separando a depressão dos demais sintomas, demais sentimentos. Sobre esse bagulho de perder peso, tipo, tem pessoa que emagrece pra caramba e tem pessoa que ganha peso, mano. Sei lá, se a pessoa, tipo, o foco dela for comer. Muda a forma que o corpo todo funciona. Na verdade, a pessoa, junto com todas as coisas que ela perde a vontade de fazer, vem junto a vontade de comer. Ou seja, a pessoa só come quando ela sente uma dor terrível no estômago. Ou seja, É meio que uma compulsão, né? Gasta muita caloria e repõe pouca. A depressão, ela às vezes, ela acaba se tornando um traço da personalidade da pessoa. Sabe? Muitas pessoas conseguem identificar só pelo comportamento. E mesmo assim, muitas vezes quando a depressão é tratada, ela ainda deixa um rastro na personalidade da pessoa. Porque às vezes ela muda até a forma da pessoa enxergar o mundo. E tipo, isso às vezes fica pra sempre. Não muda. Mano, então, e isso daí dá pra perceber muito no clã, tá ligado? Porque mesmo assim, todos não tendo, a gente tem aqueles traços bem melancólicos de adolescente mesmo. E tipo, as nossas piadas é bem cheia disso, tá ligado? É desse humor meio ácido, meio não, e eu acho, tipo, até interessante usar o humor, porque é visto em todo mundo que teve problema, usa como uma máscara, tá ligado? Ou então como uma forma de defesa mesmo, né? Isso. Às vezes quando eu faço desenho é mais ou menos pra ter acesso a essa máscara, mano. Fora, né? Sim. Porque eu não consigo, tipo, fazer o que nem eu tô fazendo agora, tipo, chegar e conversar numa boa. Eu acho mais maçante. Tipo, falar direto, tá ligado? Então, tipo, querendo ou não, a depressão continua. 99% das pessoas adolescentes assim que vão ter essa doença não vão conseguir conversar com seu meio social, tá ligado? Não vão conseguir conversar com os pais, porque os pais não vão saber, digamos que, lidar com essa situação. Porque, pensa, são de tempos diferentes. Tempos assim que a depressão não era nem conhecida
Se eu não me engano, ela tem, tipo assim, que foi conhecida há uns 60 anos e tem pais Então, que tem essa idade, tá ligado? Então, os pais não vão saber o que Entra em uma fazer coisa, com essa situação. ao redor do tempo, a depressão sempre existiu, né? Porque é humano, só que conforme a sociedade foi evoluindo, às vezes até a forma de diagnosticar e de classificar a depressão foi diferente. Há um tempo atrás, por exemplo, antes de ser classificado como depressão, muita gente chamava de melancolia, coisa. Me corrija se eu vezes tiver errado, mas antes falavam que, tipo, mulheres com isso era histeria, não sei. Histeria. Eles classificavam a mulher como se fosse louca, esse tipo de coisa. É meio que um preconceito que já enraiza na sociedade há tempo. Que agora que tá começando a ser quebrado, ainda é preconceito, mas são exceções à regra, né? Então, a maioria já tem uma consciência um pouco maior sobre o que é a depressão, mas ainda tem muita coisa também para ser descoberta sobre como tratar da maneira mais eficaz, até porque o preconceito foi tão grande por tanto tempo que acabou se perdendo muitas descobertas que poderiam ter acontecido. Até porque muitas vezes a depressão era identificada nas mulheres no pós-parto, né? A depressão pós-parto. Não identificada, sabe? A mulher apresentava os sintomas, mas antigamente não tinha um diagnóstico basicamente para isso. Eles não tinham aquele acompanhamento como tem hoje em dia, né? Então, e muitas vezes eles faziam até sangramento na pessoa, meio como se fosse um tratamento. Porque eles achavam que a depressão estava no sangue. Como se fosse meio que um vírus. E nesse aspecto, hoje em dia, o caso da depressão pós-parto tá bastante famoso. Tem uns filmes, livros, enfim, relatando esse caso que também é um estado assim muito grave, tá ligado? Só um adendo das características que a gente já falou aqui, dá pra bater do que vocês já falaram com o episódio depressivo e depressão atípica. São mais ou menos essas características que vocês citaram. O Raia logo doutor do episódio, ó. Todo formal. Tem um diploma já no quarto. Foda, né, mano? Mano, um vídeo que me passou, tipo, uma energia muito boa, assim, e no mesmo tempo um fios do caramba, tipo. Do Ludo Viajante, e ele se chamou Lá Pessoa Exausta. Depressão, apatia e desabafo. Mano, eu recomendo ver esse vídeo se você tá meio perdido no que fazer, e no final ele indica a procurar ajuda profissional. O que eu recomendo a todos, velho, de verdade. E é isso, eu vou falando mais por fora que eu não me sinto muito confortável falando, mas é uma coisa que eu quero fazer. E é isso. Relembrando o Centro de Valorização à Vida. Eu não lembro o número agora. 188. Mas vai estar na descrição. É isso. A gente vai colocar na descrição também. E o que vocês acham assim, do preconceito que as pessoas veem? Os motivos, o que ia levar a pessoa? Então, mano, como o Gil tinha falado anteriormente, no último. Mentira. Ele falado. É meio que enraizado, tá ligado? Ela é relativamente nova, então pessoas que nasceu na década de 60 ou 70 no máximo, que são tipo a geração dos nossos pais, não vão saber lidar, tá ligado? Porque na infância deles, literalmente não, vamos colocar entre aspas, não existiu, sabe? Então, eu acho que às vezes é assim, é aquele negócio bem humano, se eu posso colocar assim, ninguém liga pra dor do outro, entendeu? A menos que seja uma pessoa muito próxima. Tudo aquilo que a pessoa nunca passou, não entende, vai ser sempre frescura na cabeça dela. É muito difícil quebrar esse tipo de preconceito. Então, aí entra a questão da má divulgação da mídia, porque eu, pelo menos, assim, não que eu assista bastante TV, mas eu assistia frequentemente há um tempo atrás e eu nunca vi a depressão sendo retratada assim, de forma correta pela mídia. É sempre algo muito superficial, não fala sobre... Geralmente nunca fala sobre o acompanhamento médico que essa doença precisa. Ela precisa de um acompanhamento médico, tá ligado? Precisa de geralmente remédio. Só ou é debate algo muito superficial. extremo, tá ligado? Tipo, Então, a pessoa já tá nos últimos estágios. Daquela Não forma é- tá
se isolando numa bolha. Então, não é assim um estado de espírito, é uma doença de tratamento. Você querendo ou não, tá, você pode sentir conforto falando com as pessoas, você sabe que não tá sozinho. Mas assim, pra você realmente superar essa doença assim, de uma vez por todas, você precisa de acompanhamento médico. Você precisa conversar com o médico, precisa de receita para os medicamentos corretos, porque existe um medicamento para isso. Então, é algo muito complexo, porém é tratado com uma superficialidade inacreditável. Então, sei lá. E tem cura. Mano, Tem cura. Tem cura. E outra coisa. Gostaria de abordar esse caso dos remédios, porque existem muitos, sei lá, relatos, né, de pessoas que tomam esses remédios, até mesmo com acompanhamento médico. E às vezes, a depressão, é uma pessoa, assim, tem pessoa como dizer, cada mundo. Acho que a partir de pessoa, seja, não é uma solução para a depressão, ela sei lá, é uma máscara que você coloca por cima, uma pintura, sabe? E aquilo muitas vezes não tem efeito nenhum, só momentaneamente. Sim, isso daí me lembra bastante um episódio de Simpsons e que a Lisa chega a tomar e vê o rosto de pessoas felizes em todo lugar. Não sei se você já viu. Sim. O que eu tô, tomando atualmente dá essa sensação, mas não é algo que chega, a ficar totalmente no meu dia. Passou umas 2 horas, já tô... Eu lembrei de quando eu tomava remédio que dizia... Eu lembrei de quando eu tomava um remédio que dizia assim... Frênicos. Peraí, eu tô cortando. Tá cortando? Sim, agora pode falar. Agora tá suave? Uhum. Eu lembrei de quando eu tomava uns medicamentos pra... Cortou de novo? De novo? Qualquer coisa vai digitando no chat. Vou digitar no chat aqui, pera aí. Vou falar mais não. É Deus. Não, fala aí, mano. É Deus. Não, teve um período que eu fazia acompanhamento psiquiátrico e tal. Era um psiquiatra mesmo, porque eu precisava de remédios. Eu já tava em estado bem avançado, já tinha sido internado e tal. Então eu tinha que tomar os remédios pra acessar assim, alguns surtos esquizofrênicos que eu tinha, com alucinações visuais e auditivas. E eu lembro que o remédio que eu tomava me deixava tão apagado que eu tinha medo de fazer coisas que eu não queria, tá? Tipo, vinha alguma coisa na minha cabeça, eu simplesmente pensava em fazer sem noção assim das consequências. Então, tinha vez que eu ia pra escola, mano, parecia que eu tava chapado, porque eu não sabia ideia do que eu tava falando ou fazendo, tá ligado? Nossa, mano, quando eu comecei, aí tinha aquele bagulho de psicoterapia, tá ligado? Não, mano, eu dou risada agora. Aí o menor foi lá e cuspiu no meu pé. O menor. Eu fiquei muito tonto, mano. O cara veio do Texas, tá ligado? Não. O cara é cowboy, Não, aí tem que ele é especial, tá ligado? Essas coisas. Mano, mas tá ligado? moleque puto, mano. Eu fiquei Até eu ficaria então, putão, mano. Mas o legal de ir no psicólogo é que muitas vezes, não só nessa parte assim, de remédio, ele também ajuda muito a pessoa a se conhecer melhor. E aí, às vezes, a pessoa se conhecendo melhor, ela consegue lidar melhor com a situação. Mano, e não é aquela conversa tóxica, tá ligado? É, tipo assim, ela, passa uma energia, assim, pelo menos a minha, né? Não sei. Não, deve ser assim em todos. Não é aquela coisa, pra melhorar só depende de você. É verdade. Mas não de você ter que falar, de uma maneira que a pessoa tá fardada. O que tá A pessoa tá acontecendo? fardada pelo esforço próprio. E às vezes ela não tem, tá ligado? Então. Aquela energia pra superar. E a pessoa, coloca que... se você não tiver um mínimo de esforço, você vai conseguir. A pessoa fala, olha, com mais, cautela. Ela fala, você vai conseguir, mas você precisa de tal coisa. Ela passa, uma base pra você seguir, tá ligado? É meio que ela te dá o caminho e você decide como vai seguir ele. E também não é aquela... Eu já vou criticar... Ó, eu criticando as religiões. 8 tipos até agora. Mano, eu criticando as religiões de novo. Mas, perdão. É aquela coisa. É falta de Deus, mano. Isso daí quebra meu dia, eu mano. tava quase falando isso. Eu acho que isso é o que todo mundo escuta, né?
Mano, isso daí quebra meu dia de verdade, velho. Um exemplo que eu sempre usava com os moleques era falando assim: você não vai, tipo, numa igreja pra tratar de dor de barriga. Oxi, eu mandei um Free Fire aqui. Oxi. What the fuck, mano? Mas enfim, você não vai, tipo, em algum lugar, tipo, alguma igreja ou seita religiosa pra falar que tá com dor de barriga, tá com caganeira, e isso daí é doença, tá ligado? Então acho que com condições mentais também devia ser assim, tá ligado? Os caras tá rindo do Free Fire, mano, é foda. Do assunto sério, mano, do Free Fire. Foi mal, galera, foi mal. Não consegui esconder meu humorista. Não, mas é sério o que o Vitor falou, assim. Não que seja errado alguém buscar apoio emocional dentro da igreja, mas às vezes Sim. você achar que só esse lugar você vai ter apoio emocional é meio, sei lá, desmerecer outras questões e outros locais. Mano, Muitas tipo vezes as pessoas se esquecem que padres, pastores, líderes religiosos são pessoas também. Assim, não querendo colocar o meu pensamento sobre religião ou contrariar o pensamento religioso de alguém, mas eles são pessoas também, entendeu? Eles não têm nada divino, entre aspas. Muitas vezes eles são conectores com os deuses deles, entendeu? Muita gente esquece disso e leva eles como a própria entidade falando com as pessoas. Entidade ou Deus, etc, etc. Bom, só fazendo um adentro aqui, vale lembrar também que, vamos supor assim, que um dos padres mais famosos aqui no Brasil, né, mais repercutido, o padre Marcelo Rossi, ele sofreu com depressão, então aí entra no aspecto de cada um buscar conforto aonde ele faz bem, tá ligado? Não importa, o lugar que te faz conforto é o lugar que te faz bem, cara. Então, ele sempre esteve lá com Deus, assim, né, com a religião dele, ele sofreu desse mal, então, tipo, muitos famosos, assim, também, ligados à música, ou atores, vão sofrer com isso, então, tá ligado? Ninguém tá livre disso, independente da classe social. Qualquer um que estiver propenso a sofrer depressão, que são todos, vão sofrer. Inclusive tem uma entrevista que ele participou e ele fala assim: achava que era frescura e até acontecer com ele, tá ligado? Então isso daí já ressalta o pensamento comum das pessoas. Então, e já entra também, vale lembrar que, diferente do que muitos pensam, assim, o psicólogo não é alguém que tá lá só por estar. O cara estudou por muito tempo para ter uma base sobre o que ele tá falando e sobre o que ele tá fazendo. Ele tem muito estudo e ele tem noção suficiente para conseguir te aconselhar. Então não é uma coisa assim que ele vai chegar e começar a falar, sei lá, aqueles discursos assim de palestra motivacional. Ele vai ter uma base sobre o que ele tá falando, ele tem motivos para estar falando daquela forma. Ele tem um estudo muito embasado sobre aquilo. Peraí, já volto. Tá bom. E falar que, sei lá, ele não sabe do que ele tá falando, às vezes é desmerecer a própria profissão e o tempo de estudo que o cara passou pra chegar até lá. Uhum. Ressaltando que a doença, a depressão, ela causa uma série de mudanças químicas no próprio cérebro. Então, e tem até uma questão assim entre médicos e psicólogos, é que muitos médicos acham que a depressão é mais uma causa de um desequilíbrio químico no cérebro, enquanto psicólogos também levam em consideração que fatores sociais, Isso também. ambientais podem interferir na pessoa também. Aí vai ter muitas divergências entre Cortou. motivos da causa. Vuk. É uma coisa mundial, assim. Aí, cara, é da sociologia tentar definir o que é depressão até química, tá ligado? É uma coisa que Até filosofia. Isso, parece simples, mas é uma das coisas mais complexas do mundo. É a mente humana. A mente humana, até agora, é a coisa mais complexa que a gente conhece.
Então, não tem como você subestimar assim o que nossa mente sofre ou pensa ou produz, porque olha o mundo que a gente vive hoje. Isso tudo foi a mente humana que nos proporcionou. Então, Quando eu cheguei aqui era só mato, mano. quando eu cheguei aqui era só mato, tá ligado? Ai, meu pai. Não, mas Fala aí. Continua, não, Gil. fala aí. Eu vou Não, deixar eu- isso pro Queria dar uma Não, introduzida. o que eu ia falar. O que eu ia falar aqui eu vou deixar pro final. Fica mais Ó, suspense aí, ó. Aí, ó, tô Mas aí, seguindo. como vocês acham que a depressão é retratada na mídia? Se vocês acham que é retratada de uma forma fiel? O que Muito tem que superficial. melhorar? Qual é a forma que é representada atualmente? Como poderia ser? Ah, mano, a minha opinião de como ela é retratada atualmente, ela só pega, tipo, pra ter uma explosão de audiência, tá ligado? No caso da TV. Por exemplo, eu assisto muito Malhação, vou falar mesmo. Tinha um moleque na Malhação que já tava no caso extremo, tipo, não mostrou como ele chegou até lá, só chegou. E é aquela pegada, tipo, good vibes. Ah, você tem amigos, você tem família. Mano, isso ajuda realmente, mas não é aquela coisa, tipo, fantasiosa que do nada você tá melhor, entendeu? Uhum. Tipo, não mostrou que ele precisava de acompanhamento profissional e essas coisas. Eu acho que, tipo, falta realidade pra demonstrar ela. Eu acho que é isso só, mano. Eu acho que atualmente ela é bem mais retratada, porém ela é muito superficial como retratam ela. Deixam muito por cima, sabe? Como o Vitor disse, é só pra ganhar audiência. É isso que eles fazem. E fora que muitas vezes não tratam de uma forma respeitosa, né? E as obras, tipo, que retratam bem, mano, não chega, tipo, a falar que é ela. É de uma maneira bem subjetiva, tá ligado? Isso eu acho da hora, mas, tipo, É de uma forma mais metafórica também, né? isso. Eu não sei se eu posso falar direito, mas embora eu acho que as vantagens de ser visível fala mais da esquizofrenia Nossa. do que da depressão. E Mas- também É uma obra que eu aconselho muito a vocês lerem e verem o filme. entrando nas vantagens de ser invisível, eu tava conversando com a minha professora de filosofia, que também é psicóloga, e durante o tempo que eu tava lendo, surgiu uma dúvida em mim, eu perguntei pra ela, eu perguntei se tem alguma chance do personagem ter autismo ou ser autista, né, no caso. E aí ela falou que ou ele pode ser autista, tem chances pelas características psicológicas que ele apresenta, ou ele pode ter desenvolvido sintomas que parecem com autismo por conta do trauma que ele passou na infância. E até hoje eu não entendi o trauma, mano. De verdade. Ele foi abusado? Provavelmente ele foi abusado pela tia dele. Era isso que eu pensava mesmo. Mas E- aí, outra coisa, o que vocês acham da 13 Reasons Why, ou sei lá, os 13 porquês? Ah, mano. Por que não isso? Mandaram o Jack Chan em formato de cookie. Mano, é essas coisas que salvam você de pensamento sensível. É isso, mano. O Jack pelo menos aqui no episódio. Uma imagenzinha do pássaro. Já queixa biscoito. Ô Vitor, coloca na edição, mano, essa foto. Coloca, Mano. coloca. Interatividade do podcast. Toda vez que tiver alguma coisa, tipo, que a gente tá rindo no chat do Discord, Bora. eu vou fazer um barulho pra vocês olhar. Eu tenho o seu perfeito, cara, eu acho. Oi? Que porra é essa? Nossa. Tá bom. Eu até me perdi. O que eu tava falando, mano? Sobre 13 Reasons Why. Ah, sim. Mano, eu acho tóxica porque ela ensina de primeiro como fazer cartas e cometer suicídio, mano. Desculpa, mas eu não tenho uma visão muito boa da série. Então, eu vi o primeiro episódio e parei. Eu achei a forma que ela retrata meio Extrema também. extrema e ruim pra quem tem a depressão. E a partir Passar de uma forma sincera e acaba ficando pesado, tá ligado? Sim, e a partir da segunda temporada, eu acho que eles já fizeram pra render audiência. O que Porque ficou mais... eu e o Elton tava falando.
Então, eu não posso opinar porque eu não cheguei. Mas eu vi as críticas e tal. Mas não posso concordar e nem discordar com as opiniões. Desculpem, não vi a série. E não li o livro também. Ah, mano, mas em resumo, é assim. Como o título diz, ela deixa os 13 porquês dela ter cometido tal ato, né? Eu falei alto. A protagonista da série? Isso, a Hannah Baker. Ela deixa, tipo, os 3 motivos. E esses 3 motivos são colocados em fitas e destinados a tais pessoas. Como que é o nome do cara, mano? Clay. Ele vai tentando juntar todas as fitas, tá ligado? Sim. E vai contando a história até ela chegar naquele momento. Não fala, tipo, uma visão de como podia ser superado, tá ligado? Sim. Só Só chega. fazer um adendo rapidinho, queria recomendar o episódio do Nerdologia de Suicídio, onde o Atila faz um aprofundamento sobre o 3 Reasons Why. Boa. Boa, Rainha, boa. Boa. Barulho de palma aí na edição. Segunda vez. Eu não vou bater palma por aqui porque ficou uma. Isso mesmo. É estranho, né? E a visão de vocês sobre a série, qual que seria? Eu nem cheguei a ver. Não tá Então, perdendo muita coisa. Então a gente encerra aqui as opiniões de Certain Reasons Why. Mas assim, Fala aí. o que ao mesmo tempo pode ser benéfico ou não, é que mesmo sendo retratada de uma forma porca na maioria das vezes, às vezes muitas dessas retratações conseguem abrir as portas pro diálogo sobre como seria de fato, e não sobre da forma que é mostrada. Então, é tipo uma faca de dois gumes, ao mesmo tempo que mostra de uma forma ruim. Pode levantar discussões se tratar de forma certa. Traz ela à tona, mas pode gerar uma imagem negativa. Trazer ela à tona é bom porque dá pra conversar sobre. Exatamente. Mas eu, sinceramente, eu não espero levar algum tipo de processo, porque eu não recomendo a série, mas eu não recomendo mesmo. Processo não, mas hater pode ter. E mudando um pouco, tem um filme que eu me sinto muito bem quando. Peraí, vou fechar a porta. Eu me sinto muito bem quando eu vi. E é uma cena bem específica, é do As Vantagens de Ser Invisível. Na hora que ele tá passando pela ponte, ele levanta e solta aquela frase. Eu me sinto assim, eu acho que pra mim é a melhor parte do. Sim, mano, e tipo, se sentir infinito, velho. Essa parte aí, essa palavra você pode falar como. Descrever como várias coisas, tá ligado? Tipo, É um sentimento maravilhoso. Um momento de alegria, um momento. Mano, infinito, pronto. Então, a própria palavra descreve si mesmo. Ou pode ser descrito até mesmo como tristeza. Oi? Pode ser até descrito como um momento de tristeza também. Sim. Essa sacada aí do livro eu gosto de verdade. Mano, e ainda tem que comprar esse livro porque eu só consegui ler ele todo em PDF. É foda. Eu queria ter a sorte do Sank. Toda vez que ele ia no sebo lá, mano, ele sempre achava o livro foda. Ele achava um livro foda. Isso aconteceu uma vez comigo, que eu achei um gibi lá, Amálgama, foda. 2, mano. Mano, eu achei logo ali no País das Maravilhas lá esses dias. Paguei real. Mas foda, mano. E naquele cara, mano, tem livro, gibi, tipo, DC, Marvel, uns mangá velho lá. Visitem sebos, gente, visitem sebos. Tem livro bom e barato. Mas não é esse que a gente vai, porque lá tem pornografia, o bagulho é chato, hein? Foda que tem um senhorzinho bebendo cerveja lá na frente falando. Foda que tem batalhão de polícia perto e devia parar qualquer dia, o cara ia se fuder tanto. Aí ia tinha que doar todos os livros ali, eu queria estar. Só citando aqui um fato inteiro, como eu costumo fazer, a depressão ela atinge cerca de 10% da população brasileira. E olha que a população brasileira é uma das mais mundialmente, tá ligado? Então,
Mano, eu acho que a maior do mundo, eu não sei em porcentagem, é Deve ser no a China. Japão. É, isso mesmo. Não, no Japão, mano, tá ligado? Ah, tá. Isso mesmo, isso mesmo. Porque É que lá tem todo Já um entrando nesse quesito. assunto, Oi. quais vocês acham que são as causas da depressão assim, na sociedade? De forma mais abrangente, não de forma assim. No caso do Japão ou no caso geral? Geralzão e se quiser já aproveitar o gancho e já fala do Japão. Mano, no Japão é porque eles são mudados desde pequeno a fazer algo, tipo, grande, ter, tipo, expectativas grandes, tipo, em casa de nota, trabalho. Enfim. E A pressão social, no caso, vai ser aquele externo cadear em mesmo suicídio, já que lá tem uma das maiores taxas mundiais, se não a maior, né? Taxa mundial assim, de suicídio. Pela pressão, assim. Até a pressão imposta. familiar, né? Isso, de todos isso. os lados. Então, e no Japão também tem muito essa questão da honra, né? Então, se você vai Isso, morrer então, na prova, então não é uma. Desculpa interromper, não é uma coisa assim atual. É uma questão histórica e cultural já no Japão. Já que até mesmo os samurais antigos eles cometiam suicídio para conseguir sua honra de volta. e tinha não chega a ser suicídio, mas no caso da Yakuza, os membros cortavam, tipo, parte do dedo pra, toda vez que falhavam, mano. Isso. E entregavam Então- pro Bambambam. Então, se até no crime tem essa questão de você se machucar pra conseguir sua honra de volta, quem dera assim nas honras antigas, como os samurais antigos. Quando eles cometiam assim um ato de extrema vergonha para si mesmo, para a família, para o seu clã, enfim, eles tinham que cometer o suicídio, que tinha um nome específico que eu não vou me recordar agora. A gente tinha que cometer esse ato para conseguir sua honra de volta. E só assim, digamos que em morte, ele poderia ser honrado novamente. E no filme Até o Último Homem tem uma cena que mostra isso. Quando Sim. eles perdem, acho que é uma parte do setor onde tava tendo a guerra. O manda-chuva que tava lá, coronel, sei lá, ele pega o punhal e enfia na barriga. se eu não me engano, o nome dessa prática é seppuku. É isso mesmo. Pra demonstrar que ele falhou e o preço é a vida dele, sabe, mano? E isso é bem pesado de se pensar. Mas aqui no Ocidente é conhecido o Harakiri. Oi, eu não entendi não. Cortou No Ocidente aqui é conhecido. Cortou de novo. Cortou de novo, hein? Mano, é o Ryan. Não tô Certeza. Olha lá, certeza. Diferença desse cearense aí, ó. Então, aqui no Ocidente, o nome assim do sepulcro é conhecido como Harakiri. Harakiri. Isso. E é como, mano? Como é o ato? É isso. Geralmente o samurai ou assim o cara que vai praticar nesse ato, ele se põe de joelhos e ele porta uma lâmina, só que média assim em comparação à katana, que é a espada japonesa. É, digamos que uma faca. Tem aí o tamanho de uma faca de cozinha, no caso. E seppuku significa cortar o ventre. Então, o participante, assim, ele tem que pegar a faca e enfiar na barriga. E às vezes eles até puxam assim pra baixo, abre a barriga, só enfia mesmo, que é letal, e morre. Mas em alguns casos, né, como, sei lá, uma facada na barriga tem que ter um ponto específico. Mas eu creio que os participantes assim desse ato devem saber o ponto específico para ser letal. Caralho. E é isso. A Não pessoa façam isso em casa. A pessoa Não se põe façam de isso em qualquer joelhos. lugar. Não façam isso. Tá, e no geral, assim, de forma mais ampla, além do Japão. Mano, eu acho que, pelo menos pra mim, seria bem frustrante ter uma quebra de expectativa de vida, tá ligado? Você sonhar com aquilo, traçar e não dar certo. Ou se não, cobrança, tipo, da sociedade, tá ligado? Tal pessoa espera de você ser aquilo, e pá, e você não consegue, todo mundo se frustra ao redor, se afasta. Então aí acaba entrando num quesito de pressão. Isso, mano. E
uma coisa assim também que é muito forte, até o sociólogo Sigmund Bauman fala, é que as cidades grandes em geral estão cada vez maiores e embora as pessoas estejam todas perto uma das outras, elas estão cada vez mais afastadas. Então, às vezes está do lado de uma pessoa e ela meio que te olha. Eu tô seguindo o raciocínio das últimas aulas de sociologia. Não sei se vocês lembram. E falava em depressão é um fato. Não, tipo, é um fato que a sociedade causa, tá ligado? Isso. Aham. Então, é mais ou menos isso também. E aí, o Bauman explica assim, ele fala sobre. Tanto que, por exemplo, às vezes você vai, sei lá, numa cidade menor e o pessoal é mais acolhido e tal, é mais acolhedor, mais calmo. E às vezes quando você tá numa cidade grande, O Shaima do Adam Sandler, não. essa coisa mais apressada e esse ritmo às vezes pode causando problemas assim pra pessoa, porque é algo que não é muito saudável. Tanto que o crioulo, por exemplo, não existe amor, ele fala muito disso. Mano, essa música eu acho que combina muito com Cowboy Bebop. Verdade. Nossa, dá pra fazer uma edição foda em colocar o Cowboy Bebop e a música. Tem, mano, tem. É na abertura do quinto filme, não sei. Tem essa música. Caralho? Não oficial, né? Os fãs fizeram. Ah tá, que susto. Caralho. Nossa, eu ia ficar felizão. Não, mas é porque os caras que faz o Cowboy Bebop gostam da música brasileira. Tanto que tem os episódios que até referência a samba. Mano, e pior que se você perceber, tem alguns personagens assim no meio, tá ligado? Que é bem caracterizado. Não é normal você ver no Japão um nego andando de chinelo, bermudão, tá ligado? E no Cowboy Bebop tem. Outra recomendação. Mano, é uma recomendação muito foda e combina muito com o tema, porque o Cowboy Bebop passa essa coisa assim meio introspectiva e ao mesmo tempo Sim, assim. mano. Cowboy Bebop, os episódios não são ligados assim, embora tenha uma história por trás. Não pode falar que é ligado. É praticamente meu anime favorito, assim, no geral. É, mano, eu curtia muito o estilo, tipo, e eu comecei a ver mesmo. Eu fiquei, caralho, mano, esse bagulho é foda, todo mundo tem que ver. Aí eu ficava falando pro Sam direto, velho. See you, Space Cowboy. É, mano. Ô, Vitor, coloca na edição, no canto inferior direito, See you, Space Cowboy, referência. Não, tipo, quando acabar o podcast, colocar isso. Tá Mas assistam Cowboy Bebop, é isso. Ó, no Cowboy Bebop tem uma cena do filme que... Acho que é filme, eu não lembro se é episódio. Oxe, que porra é essa, mano? Não vou ler não. É mensagem do Discord, beleza? O protagonista ele fala: eu estava sempre pronto pra morrer, mas aí eu conheci uma mulher especial, ela me fez querer continuar vivendo. Pela primeira vez, tive medo de morrer. Ou seja, o personagem, ele tava bem, tipo assim, deprimido, tá ligado? E uma chama de esperança fez ele ter aquele apreço pela vida. E é isso que eu queria falar. É aquela coisa, tá ligado? Ninguém pode lutar nossas. Mas você tá cortando? Sim. Tá. Caralho, velho, não sei o que é. Mas não, internet Eu tô cortando você. minha internet é a mesma que a sua, tá ligado? mas não se preocupe, tipo, as partes que corta eu ajeito e fica de boa. Tá suave. Então, é que. O que eu tava falando mesmo? Então, ninguém pode lutar nossas batalhas, tá ligado? A gente tem que escolher. Ou não escolher, mas só optar por ir lá e. Que é a mesma coisa que escolher, ó. Tô chapando. Mas, enfim, ninguém pode lutar nossas batalhas por nós. Mas fica muito mais fácil você enfrentar o inimigo quando você tem um aliado por perto, tá ligado? Se você cair, você sabe que você vai ter uma mão amiga pra te levantar. Então, essa é uma das coisas mais motivadoras pra você ter por perto e enfrentar essa doença aí. Mano, e eu já queria ressaltar pra falar um pouco do Clancy. Mano, a ideia desse podcast foi pra fazer um acervo de conversas entre amigos, tá ligado? Porque geralmente a gente não era... Eu acho que todo grupo de amigos se acha especial, mas... Falando assim, a gente não ficava só naquela coisa tipo, de se encontrar pra fazer rolê, beber e
jogar bola. E zoar e Mas jogar. a gente faz isso só. também, às vezes, menos a parte do Sim. Jogar bilhar. Até porque. até porque nem se eu quisesse eu podia beber, mano. Mas. É um bagulho assim, a gente sempre teve essa pegada meio melancólica, tá ligado? Ou começou mais no ensino médio, mas ensino médio muda as pessoas. Mas a gente foi bem unido, assim, no geral. A maioria do Sim, mano. pessoal sempre se apoiou, sempre se ajudou. E foi um bagulho que foi moldado, tá ligado? A gente meio que convive no mesmo bairro, mano. Tipo, o Samuel, ele mora na rua do lado e é vizinho do Ryan, que é vizinho do Danilo, que também é um integrante do podcast. O Daniel mora na de baixo. Na de cima já tem o Guilherme. Isso, o Diogo é vizinho do Gil, praticamente. Ele mora aqui em cima. Que ia subir na rua do Vitor. Tipo assim, mano, o Gordão é meu amigo desde a terceira e o grupo foi moldado. Tipo assim, a gente foi amadurecendo junto. E chegou, tipo, numa fase que a gente meio que sempre entrava em crises existenciais e acaba falando sobre filosofia e tudo, mano. A gente começava falando de futebol e a gente falava na importância que o futebol gerou no mundo, tá ligado? E real, mano, futebol, falando de futebol. Pensa, todo mundo tem problema, mas chega a Copa do Mundo. Geral esquece, velho. Copa do Mundo. Geral se une, tá ligado? Sim, mano. Isso. Geral se une. Isso é uma coisa que eu acho que salva o mundo, tá ligado? Mano, por isso que eu gosto de Copa do Mundo, mesmo não assistindo, tipo, futebol de mundo. Eu também. Tô sentindo falta do Elton, mano, tá falando nada. Ele deve estar procurando imagem engraçada aí pra mandar pro Discord. Não, tipo, é porque eu ia comentar. Eu acho que foi o Sam que falou sobre o maluco lá do anime que encontrou a mulher, etc. Fui eu. Tipo, às vezes, muita gente se ilude achando que simplesmente achar uma pessoa vai mudar o fator da depressão dela, mas isso não muda. Muitas vezes ajuda e faz a pessoa esquecer até por um período longo. Porém, é sempre importante, se a pessoa faz algum tratamento, ela continuar fazendo o tratamento, porque não é porque ela tá bem naquele momento, ela vai estar sempre bem. Ela pode melhorar momentaneamente. Porém, se ela depositar tudo naquela pessoa, ela pode quebrar a cara e a depressão pode vir 2 vezes mais forte. É isso mesmo. Tipo, e como os seres humanos são variáveis, relacionamentos ou amizades pode acabar. Então você depositar sua confiança numa pessoa não quer dizer que ela vai ser seu ponto seguro sempre, entendeu? Exatamente. Aquela coisa, você pode acabar saindo de pior do que você entrou. Mais machucado, mais ferido, entendeu? Sim, então é uma das coisas mais, digamos que, preocupantes, assim. Porque a maioria das pessoas pensam, nossa, eu tô muito triste, se eu tivesse uma namorada eu não estaria assim. Sabe, você não estaria. Mas também futuramente você poderia estar bem pior do que você estaria se não tivesse namorado, tá ligado? Mano, olha eu todo dia no WhatsApp. O primeiro status do dia é, eu quero uma namorada. Quero uma namorada. Mano. E muitas vezes você começa um relacionamento somente pra esquecer que você... Sim, mano. Você é depressivo. Não, mas também tem isso, né, de entrar em relacionamento pra alimentar a vida, senão não dá em nada. Então, isso é um bagulho que vem de você, não da pessoa. Você tem que... Então, mano, isso é uma coisa bem errada. Muita gente, como eu tava dizendo, muita gente começa a namorar, tá fazendo o tratamento contra a depressão, ela acha que ela tá curada, para de fazer o tratamento. Eu aí. E mesmo ela tendo ela namorando com aquela pessoa, tendo relação com a pessoa, aquilo ela pode ficar, sei lá, 1 mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Mas em algum momento, mesmo ela estando com aquela pessoa, os sintomas vão voltar, seja por algum problema no relacionamento ou seja por algum problema externo. Exato. E por interromper o tratamento, esse tipo de coisa, ela às vezes fica até meio perdida na hora de lidar com isso. Mano, então a gente recomenda, se você tá fazendo tratamento, não para, velho. Não para. É até melhor continuar, tipo, vai saber se no meio da relação, tipo,
tipo, dá um problema, assim, você já interrompeu o tratamento e a pessoa não vai saber lidar, então acaba ela se sentindo o suficiente por não conseguir te ajudar, então. Sei lá, velho, só continua. Mano, eu já passei por isso aí, é uma coisa. Querer não pare o tratamento. Estão boicotando o ajuda Gil. Eu acho que é os negros soltando pipa. Caralho, botando pipa à meia-noite. Cortaram um fio aqui. Ué, tem horário pra soltar pipa? Oxe, Claro. Deram logo um tiro na fiação. você tá nem ligado? Pera aí. Os caras soltam pipa com pisca-pisca. Caraca. Por que não vai bugar o bot? Na minha época isso aí era conhecido como fogueteiro. Eu desconectei aqui e voltei. Parou aí de cortar? Parou. Mano, eu acho que não buga o bot, porque eu já tava acostumado já tava gravando vários negros aí do começo, só saiu um e voltou. Pronto, acho que tá normal. Então, para. Aí vai ver, tá todos os áudios baralhados aí. Chega lá todo mundo com a voz ao contrário lá. Música da Deep Web rolando solta. Tem uma foto do Ryan dançando. Tá todo mundo com a voz do. Pera. Ô, mano, Uma na foto minha do moral, céu. a conversa rendeu bastante. Não, mas enfim, agora dá pra gente, tipo, dar exemplos do que acontece, tá ligado? Como assim? Eu tava desde o começo querendo falar sobre o Yonlu, né? E Isso. eu acho que chegou, tipo, o momento de falar. Pra quem não sabe, ele se chama Vinícius Gageiro Santos, se eu não me engano. E era um artista que dominava praticamente todas as áreas. Ele passou do desenho pra animação e da animação pra música. E, mano, se você conhecesse a pessoa, você não julgava que ele tinha, tipo, depressão, tá ligado? O cara era bem humorado, fazia piada sobre tudo. Era praticamente a gente hoje em dia, tá ligado? E ele começou a, tipo, fazer acompanhamento psicológico. Não, acompanhamento psicólogo. E foi diagnosticado como uma pessoa que sente demais. E, tipo, ou seja, nos textos que falam sobre ele, fala que o mundo doía demais pra ele e ele não aguentou. E. Caramba. Mano, ele é uma das inspirações que eu tenho pra hoje em dia, tanto em desenho, animação, ou as músicas que eu nunca vou postar. E. Mano, é aquela coisa de usar máscara, tá ligado? Então, e também vale lembrar que o Yonlu, ele se suicidou e foi o primeiro suicídio assistido no mundo. Porque, Sim. se eu não me engano, ele tava nos fóruns e o pessoal tava influenciando ele a se matar, tipo, meio que incentivando, tá ligado? E ele também incentivaram a gravar todo o processo, foi meio bizarro. Deram um tutorial, talvez, tipo, Tertiary Reasons Why, e falava pra deixar uma carta, e no caso ele deixou uma música, que o nome já é Suicide Song, mano. Caramba. Outro exemplo é o Kurt Cobain, né? O bem conhecido esse. Por mais que existam diversas teorias que ele foi assassinado, etc, foi diagnosticado como suicídio, né? O que ele fez. Ele não foi um caso assim que você notava depressão. Você conseguia notar muitas vezes nas músicas dele, né? E talvez esse seja um dos exemplos mais conhecidos pelo jogo, né? Por causa das músicas. Sim, mano, o Kurt Cobain influencia até no estilo, tá ligado? Então, dois lados da mesma faca, ó. Por um lado, um não mostra nenhum sintoma, ou quase nenhum, e o outro ele dá sinais, vários sinais. Nem sempre uma pessoa que faz um certo estilo de música possui depressão. Mas, como eu disse, aquilo às vezes influencia o traço da personalidade da pessoa, que pode gerar uma inspiração para as músicas. Músicas, comportamentos, palavras, poemas, desenhos, etc.
é aquela coisa, a pessoa pode ser um artista pleno e você não vai saber o que passa na cabeça da pessoa. E também que arte é uma forma de se expressar, e às vezes esses sentimentos podem ser até, tipo, você consegue lidar até melhor com ele quando você expressa ele Sim, na mano. arte. Então, a arte é um exemplo de mídia, então tá bem no tema, mano. Voltando aí no caso do Yonlo, sobre as pessoas terem incentivado ele a se matar, teve um caso em fevereiro de 2018 também, que ficou bem famoso, por mostrar assim o pior lado do humano, sobre o caso do jovem que ficou lá em uma ponte, e um adolescente de 17 anos, para assim se aprofundar mais no caso, para quem não conhece. Aquele caso que aconteceu aqui no Brasil, você tá falando, né? Isso mesmo. Eu conheço. O caso aconteceu aí em Curitiba, e um jovem, ele não se sabe esses motivos, pelo menos eu não sei esse motivo ao certo, mas assim, ele ficou na BR-116, uma das rodovias mais movimentadas aí de Curitiba, né? E uma passarela que eu não sei assim a altura ao certo, mas ele ameaçou se jogar, e o corpo de bombeiros foi acionado, o SAMU, enfim. Tava quase controlando a situação. Então, isso, o corpo de bombeiros, assim, eles negociaram com o jovem, ficaram conversando, e após 50 minutos de conversa, o jovem, ele já estava esboçando uma reação de desistir, de não concluir aquela ação de suicídio. Porém, tinha muitos civis ali, muitas pessoas olhando de baixo, de longe, enfim. Eles começaram a se jogar, eles começaram a gritar, pula logo, pula, vai, se mata logo. E o jovem, que já estava quase desistindo após 50 minutos de negociação, se jogou da ponte. Mano, e acabou falecendo. Então aí você percebe o pior lado do humano. E foi umas pessoas que se acharam protegidas pelo anonimato, porque isso. Tinha os curiosos que estavam lá, tipo, olhando, esperando que o garoto saia na melhor, vivo, e essas pessoas que gritaram ficaram no anonimato na intenção de apenas propagar o mal, tá ligado? Uhum. Nossa, isso aí é muito merda, mano. Dá nojo de pessoas assim. Então, aí entra a questão da ignorância, aquela diferença entre agir por ignorância e agir na ignorância. Quando você não sabe a consequência dos seus atos, ou quando você sabe, mesmo assim você vai até o final. E eu acho que nessa situação tinha pessoas que sabiam das consequências dos seus atos, e que também pessoas que não sabiam, por falta de informação sobre o suicídio, a depressão, enfim. Mano, então, a informação e a ignorância pode sim gerar mortes. Mais uma vez eu vou citar a Kate do Life is Strange, mano, porque ela casa praticamente com todos os temas abordados até agora, tá ligado? Esse jogo ela casou com tempo, depressão, tipo, escolhas, tá ligado? Tudo que a gente já falou no podcast. E realmente, você sabendo falar com a pessoa, você pode salvar ela. Mas você falando uma frase errada, tipo, até entrando no caso do Yonlu mesmo, ele já tava sentindo uma dor imensa. E ele só queria, tipo, uma maneira de cortar o laço que ele não podia fazer por ele, tá ligado? Então, ele ouviu de outra pessoa pra falar, se mata, foi o estopim. Pra ele acabou ali, entendeu? Ele meio que, tipo, ele não tinha coragem e meio que ver isso de uma forma externa, deu esse gás. Isso é outro exemplo, né? Eu acho que a balança da humanidade tende mais pro lado mal, né? Muitas vezes as pessoas confiam em gente que só quer ver o mal delas. Ou seja, uma pessoa numa situação dessa vai conversar com alguém que já tá mal intencionado, que finge ser amigo, que finge se importar. Aí a pessoa dá uns conselhos desse tipo pra pessoa. A pessoa muitas vezes faz aquilo com aquele exemplo. Às vezes ela tava cogitando em outras opções, ela fala com outras pessoas, porém aquilo que a pessoa fala na má intenção pode gerar esses finais aí, né? Como a gente costuma ver. E normalmente não é bom. Sim, mano. É essa coisa. Uma palavra é como se fosse uma tesoura literalmente cortando o laço que a pessoa tem com a vida, tá ligado? É um bagulho muito sério. Sim, mano, de verdade. E... então... Diga aí. Então, tô perdido aqui, continua. Vai, dizendo novamente, gente, caso estejam se sentindo mal, procurem ajuda especializada que eles vão ter o melhor atendimento pra vocês. Sim, mano. Inclusive, o Centro de Valorização da Vida e
você não precisa se identificar, tipo, em caso muito extremo, É, ou até em caso, tipo, meio que normal, entre aspas, sabe? É só pra, tipo, aliviar você e evitar de fazer o pior. Lembrando que a gente tá falando sobre o Centro de Valorização da Vida e o número para quem precisar é 188. Eu acho que o Vitor vai deixar na descrição, mas é isso. Se você estiver precisando, eu acho que você pode ligar lá. Eu acho não, tenho certeza que você pode ligar lá e você vai ser atendido. E muitas vezes as pessoas te dão dicas, modos, opções. Eu não sei se eles chegam a conseguir te encaminhar para um psicólogo ou algo do tipo, mas eu creio que sim. E mesmo a gente não sendo profissional do que a gente tá falando, eu tava com uma ideia que passou agora pela mente. A gente tem um servidor para convidados do podcast, a gente pode abrir uma ala chamada Desabafo. Eu acho que seria bem legal. Então, Nossa, seria bem legal mesmo. A gente deixa o link então na descrição? Isso. Já tá com o link permanente, né? Beleza. Não sei dizer não, mano, mas se tiver. Deixa eu passar aqui o link permanente. Ok. Então, olhem na descrição, tem bastante coisa que a gente coloca. Na dos outros vídeos também tem bastante coisa que a gente colocou, dê uma olhada. Tem bastante coisa boa. Porque você me convidou, já entrei já. Entra de novo aí, ó. Eu vou logo te expulsar. Mano, eu acho que, tipo, tendo um enfoque agora, tipo, mais de uma maneira mais real, traria outra visão e tiraria todo o preconceito gerado em volta, tá ligado? Tratar com realidade mesmo. É uma coisa que precisa ser debatida e falada de forma sincera, né? Sem esse monte de preconceito, senso comum que tem em volta. Isso. Então, esse tipo de coisa, assim, essa conversa precisa acontecer até pra desmistificar o que é e as pessoas terem uma consciência um pouco melhor. E, tipo, eu até tenho meio que um pouco de receio de falar sobre, porque às vezes eu fico um pouco de receio de falar assim e tá falando merda, tá ligado? Que é uma coisa bem sensível e pode afetar outra pessoa. Então, eu sempre tento tomar bastante cuidado quando eu tô falando sobre essas coisas. Sim, mano. É como diz o Pain do Naruto, tá ligado? Não tem como entender o sofredor até você passar pela mesma dor. Então, como creio eu que todo mundo aqui seja habituado a passar pela dor, Sim, por esses problemas a gente meio que entende, assim. Mano, de verdade. Era aquilo que eu tava falando no começo, né? Então, é uma Isso, questão de isso empatia, né? É muito difícil você se colocar no lugar do outro quando você não passou por uma situação. Oi, ficou muito baixo, Gil. Aí quando você passa por aquela situação, você percebe o quão horrível ela é, tá ligado? Então. E Naruto, o Gil falou do Pain, mano. Naruto tem cada história assim de. Tipo, de superação, velho, que você fala, porra, isso daí é Naruto. Porra, bate a cabeça na janela. Eu acho que você não fala isso pelo Naruto, não. Naruto fala isso, né? Eu com certeza. Então, caralho. Nossa, tá doendo muito, mano. Uma das coisas que eu aprendi durante todos esses anos aí é que você precisa ver o lado bom em tudo. E se não fosse essa depressão, esses transtornos que eu tive durante tanto tempo da minha vida, eu acho que eu não saberia lidar com as pessoas que eu convivo hoje. E são pessoas incríveis. Todos vocês aqui são incríveis, tá ligado? E se eu não tivesse passado por tudo aquilo que eu passei, que às vezes eu ainda passo, confesso, creio eu que eu não saberia lidar com tanta calma, assim, com tanta precisão como eu lido hoje. Então, às vezes, eu até chego a agradecer. Parece ironia, mas eu até chego a agradecer pelos transtornos que eu tive. Porque apesar de todo o sofrimento, eles me deram experiência de vida. Então. Tipo, dá uma maturidade a mais, assim. Isso. Grande. Então. Agora, como diz aquele ditado, né? O que não te mata só te deixa mais forte. Então, sempre que possível, vejo o lado bom de tudo, porque vai ter. Apesar de a situação parecer uma tempestade que vai te levar com ela,
Se você ficar, você consegue reconstruir as coisas. E talvez melhor do que elas estavam antes de serem destruídas. Então, Mano, tudo vai servir de lição pra sua vida. E na moral, mano, se você encontrar o Juna, eu vou mostrar uma foto aí dele. Ele parece o... sei lá, parece o Gil. E... mano, é um cara que sabe o que fazer na hora, tá ligado? Por ter uma experiência, ele sabe como ajudar. E eu acho que não vou falar que é essencial a gente ficar deprimido, porque não é, velho, de verdade. Mas você tendo uma experiência, você sabe como ajudar uma pessoa a não passar pelo que você passou, tá ligado? Isso. E você também consegue lidar com isso no futuro de forma melhor, né? Porque você já passou por isso, você sabe como foi pra superar. Sim. Fica um aprendizado muito grande na nossa vida. Não é que você vai dizer o caminho certo. Não existe o caminho certo. Mas você já sabe os obstáculos desse caminho. Então você pode ajudar assim a pessoa a não passar pelos mesmos obstáculos sozinha. Meio que você vê como fez e seguir em frente, né, mano? É normal estar triste. E até uma coisa assim que a sociedade preza muito é toda hora, todo momento a gente tá feliz. Até o filme Divertidamente, que é uma animação. Isso. Trata sobre isso, que às vezes é normal deixar a tristeza estar sob controle, porque com isso a gente tem um aprendizado muito grande e é uma coisa muito necessária na nossa vida. Eu queria indicar o Your Name, embora não tenha muito a ver com o tema. Esse filme passa tipo um sentimento de esperança e... é uma sensação muito boa de esperança mesmo. Eu recomendo muito. Mano, de verdade. E sobre, tipo assim, os casos que aconteceram comigo, eu sempre percebi que eu era uma criança bem emotiva. Tanto quando eu tava muito pistola, tipo, puto com a vida, que quando eu queria virar emo, essas coisas, tá ligado? Ou quando eu só tava, tipo, à toa na vida e meu amor me chamou pra ver a banda passar. Mas... eu conheço essa música. sim, mano. Eu comecei a, tipo, ter umas alucinações visuais e esse negócio eu pedi muita ajuda, tipo, pro Gil, e eu procurei ajuda profissional. E eu acho que isso daí tá me fazendo bem pra caramba. Boa. E eu só queria desabafar isso mesmo. E, mano, é um bagulho assim, meio que estranho, tipo, de você dizer, pô, mano, eu tô vendo um bagulho aí inexistente pra pessoa, e a pessoa ficar, você é louco? Tá ligado? Tá ligado, mano? É estranho assim de falar, mano. Esses casos têm um preconceito ainda maior por parte da religião, tá ligado? Ah, porra, faz 5 anos logo hoje. 5 anos sem dor de gato. Mas falando... uma vez eu vi o Pelé, mano. Gorila em cima do Porsche. Ele jogando truco. Infelizmente não era alucinação, não. Não, mas agora é sério. Foi. Uma das coisas que a depressão vai te ensinar, apesar de tudo, é você dar valor aos pequenos momentos de felicidade. Porque às vezes um momento de felicidade pode passar batido por ser muito pequeno, ou por você simplesmente já estar acostumado com a felicidade. Mas quando você passa pela depressão, você vai passar por muito tempo mesmo, sem perceber os momentos de felicidade. Mas quando sua mente clarear, sua visão clarear por cima da cegueira que a depressão vai te causar, você consegue perceber que os melhores momentos são aquelas felicidades que podem vir e muitas vezes você não perceberia caso não tivesse passado por tanto sufoco, sofrimento e tanta cegueira assim por parte da depressão. Porque a depressão é uma doença que vai te cegar para esses momentos felizes. Mano, exemplo desses momentos felizes é que quando a gente tava, tipo, chegando no segundo e indo pro terceiro, a gente já via aquela visão pessimista. Pô, mano, quando a escola acabar vai deixar uma saudade. E realmente deixa. E... é isso. Mano, tinha rolê que a gente saía pra comer um pastelzinho, tá ligado? A gente acabava na quadra na nossa escola, que é um lugar bem, tipo, marcante aí pro clã. E a gente acabava, tipo, falando sobre tudo, e era um momento... sim, vai comer uma cocadinha, tá ligado? Não, mas sério. A gente acabava, tipo, esquecendo a hora, tá ligado? A gente... Se deixar, a gente ficava até umas 10 horas ou mais, mano, conversando até sobre, sei lá, Hot Wheels, mano. Eu virava um
caramba, tá ligado? Essas felicidades sempre são as melhores que você pode ter. Então, Tem uma coisa assim, é que a vida é muito curta. E às vezes, Isso. quando a gente se prende muito a esse tipo de coisa, a gente não percebe o tempo passar. Então, às vezes até os pequenos momentos podem se tornar importantes, dependendo da forma que você isso, vive. isso. E assim, muitas vezes você não vai ter seus amigos por perto. Você pode entrar em contato com eles, claro, mas sempre você vai, digamos que nos piores momentos assim, você vai precisar de alguém por perto, não vai ter. Mas você vai ter as lembranças de momentos bons. E essas lembranças assim, às vezes, são as únicas armas que nós temos pra enfrentar o nosso pior inimigo, que na maioria das vezes é nós mesmos, tá ligado? Ó, mano, uma coisa que eu indico pra todo mundo é fazer o que a gente faz com chá verde. Tipo, Isso é. Explica aí o intuito do chá verde. tipo, Ô, Gil, ô, Vitor, depois que você explicar do chá verde, eu quero falar um bagulho aqui rapidinho. coloca o Elton no chá verde, mano. É verdade, né, mano? Uma vez eu tinha Eu optado já por uso chá colocar. verde já. Pelo amor de Deus. Aí, crianças, não usem Chá entorpecentes. Então, Vocês mano, podem acabar igual eu. Usem chimarrão. eu vou explicar a história do chá verde. Na verdade, a gente queria chamar de chá verdade, porque, tipo, chave mais irmandade, esse bagulho. Eu lembro do dia que foi pra criar esse bagulho e escrevemos chá verde. Aí, tipo, Mano, eu coloquei chá verde aleatoriamente, mas eu achei foda. mano, a gente pesquisou a imagem e tal. Tanto que a imagem do grupo é um chá de gengibre e uns bagulhos assim. E nem chá verde é. Sim, mas, tipo, é um grupo pra desabafo e pedir opinião, sabe? Tipo, mano, eu tô me sentindo bem, o que vocês acham que eu poderia fazer essas coisas? E é basicamente essa a ideia. E, tipo, eu indicaria pras pessoas fazerem isso porque não é bom, tipo, guardar tudo pra si, tá ligado? Vai ter uma hora que você vai explodir, vai ficar doidão, vai ser dando soco que nem uma guila batendo na família. E não é bom. E é isso, mano, eu indico pra você, tipo, junta aí seus brother e faz um grupo aí pra desabafar. Lembrando, Isso, pessoas de confiança, porque muita gente só quer ver o seu mal, novamente. Isso. É, de verdade, também muita gente só quer saber do que você tá passando por curiosidade no final do cachorro. Exatamente. Muitas vezes as pessoas assim vão agindo por pura curiosidade, então vão querer saber como você tá só pra espalhar por aí, tá ligado? Exatamente, isso muitas vezes agrava, porque muita gente não gosta de falar sobre o que ela tem, ou ainda mais espalhar, né? E aí, na moral mesmo, se você não tivesse uma pessoa de confiança, um brother mesmo, chama lá no Facebook, pô, Gildemar Wallace, é fácil de achar, meu nome é bizarro. Pode ir lá, eu dou essa confiança pra você. Vai lá, Eu não confiaria não, hein? vai lá, mano. Se vocês quiserem me achar, mano, vocês têm que procurar metade do Brasil, que não é Vitor Gomes, tá ligado? E da Silva. Eu não me imaginei Não. isso possível. Não, mas vai lá, manda uma mensagem, conversa comigo, pô. Eu tô sempre disponível aí, quando eu puder, assim, eu respondo, tá ligado? Acha o Gil que vocês me acham. Troca um papo aí bacana comigo, na moral mesmo. É só achar o Gil que vocês acham nós nas listas aí de amigos. É, isso aí, só procurar lá É pelos isso aí, amigos é lá. Os cara mais lindos que você achar lá. Os caras mano. mais lindos que você achar lá são esses caras aí. Se escrever meu nome Não no é a Death- gente, então. Tem que É, procurar. avisa. se escrever meu nome no Death Note, né, mano? Morre vários negros no Brasil. Ô, mano, ainda bem que meu nome é de boa. Voltando àquilo lá que eu te queria falar, Fala aí, mano. Harry Potter, os Dementadores. Na hora que você Isso, falou nossa. das boas, eu lembrei dos isso. Dementadores na hora. Tava demorando pra me ouvir isso. Eles foram inspirados na depressão da J.K., né? Que ela teve. Foi. Isso, ele é tipo uma metáfora sobre a depressão. Isso. E é da hora porque é tipo meio que no universo do Harry Potter a forma de lidar com os Dementadores, que no caso são uma metáfora pra depressão, mas meio que se concentrar em momentos bons e direcionar isso pra eles. Mano, eu queria falar, tipo, de uma coisa, tipo, meio que pra minha segurança, quando eu fico muito deprimido, eu costumo fazer piada, meio que aquele instinto de Homem-Aranha, Mutano, essas coisas. É bem comum você ver isso, então, a gente não julga a dor do outro pelos hábitos, tá ligado? É, e pelo senso de humor. Sim, sim.
Um exemplo aí de vida aí é eu e o... Ligado? Não sei se ele vai se sentir confortável, assim, por falar. Então eu não vou entrar muito no mérito dele. Mas, Não, assim, falar. eu sei... Pode? Então, assim, eu sempre fui um cara bem fechado. Tanto que eu só fui começar a ter amigos quando eu entrei no ensino médio com vocês. O único amigo aí que eu levei pra vida toda, assim, os únicos, né? Foi o Danilo e o Elton. São amigos aí desde a 5ª série. E possivelmente são os únicos que eu levei, assim, e quero levar pra vida toda, tá ligado? Nem de vocês. Enfim, eu sempre fui um cara, assim, muito fechado. Então, quando eu fui internado, cara, ninguém foi me visitar, tá ligado? Assim, sozinho. Mas, assim, eu tinha meu senso de humor. Então, eu nunca passava uma situação sem fazer uma piada sequer. Mas assim, meu senso de humor muitas vezes me salvou aí, porque eu mesmo ria das piadas. Ô, mano, E assim, conta eu e o Elton... qual que foi a mensagem que tu recebeu quando voltou, mano, do Elton? Eu acho muito massa. eu cheguei lá, aí eu fui lá mandar mensagem pro Elton, né? Aí eu falei, não, assim, eu entrei no chat, ele, oxe, gordão, aparece aí, tá dormindo, vagabundo. Aí eu, vixe, gordão, foi mal, tava internado. Ele, carai, gordão, sério, foi, por quê? Tentei me matar. Vixe, gordão, vamos jogar aí, na moral. Cê é louco. É a minha meta de amizade, mano. Tá, porra, Não, logo jogar ele tanque. mas na moral mesmo. Nos momentos assim que eu não tinha ninguém assim, mano. Eu pensava, caralho, tem o Elton, tá ligado? Eu pensava, se foda, eu vou falar com ele. Entrava assim, qualquer mídia que fosse e mandava mensagem pra ele, mano. Entrava no DD Tank até só pra falar com esse cara. Hoje jogava DD tanque Chinês, escola né? até às 6 da manhã. Eu lembro que na época eu estudava de manhã, né? Aí eu ficava jogando DD Tanque até às 6 da manhã, ia virado, dormia na escola. Aí quando eu cheguei. Aí os professores me acordavam e me mandavam pra diretoria e me mandavam pra casa de novo. Montanha-russa no pátio. Mano, eu queria É reclamar meu voto. que toda vez que eu jogava Minecraft com o Ryan, eu era banido. Por 1 minuto no máximo. Por quê? Eu era banido. Podia destruir Por quê? o Ryan. Usavas ADM. Não, o Ryan era DM. Achei o Ryan te bania, caralho. É, João. Ele já vai no meu primo por 9 anos? Daí não é amizade, não. Nossa, mano. Ryan pegou sua espada e saiu vazado, né, mano? Mano, o bagulho de tipo de amizade que eu lembro que eu tenho uma cota é com o Diogo, mano. Eu jogava Stamp com o braço quebrado, tá ligado? Mano, Nossa, aí, né? Você quebrou o braço. Mano, pior que eu quebrei o braço umas 2 vezes na mesma época. E, tipo, teve um dia, mano, que eu não esqueço. O Diogo tunou o carro assim no Samp. E ele foi todo boladão. Ó, meu carro, não sei o que. Eu falei, mano, deixa eu pilotar. Eu não conseguia, tipo, com o braço quebrado, apertar o WASD direito, tá ligado? Eu tinha que me inclinar todo. Eu não consegui virar. Eu só vi o carro de fazer assim pro mar. Vum! Ele, meu carro, mano. Teve outro dia que a gente teve a ideia de eu colocar a moto em cima do helicóptero. Aí o Diogo falou, pode ligar? Aí eu, pode. Eu só lembro de eu bater num... Como que é? Num navio que tinha lá em San Fierro, morrer. Aqueles postes lá do GTA que são mais duros que o concreto, tá ligado? Você bate e sai voando, mano. Mano, eu só lembro de bater no bagulho e morrer. O Diogo rachando o bico, mano. Tipo, se pá, eu, o Diogo e o Ryan era tipo, passava dias, eu ia falar, tipo, umas 10 horas jogando. Ô, mano, vamos encerrar o podcast e seguir o assunto, tá ligado? Tirar o bot, fazer o encerramento e continuar o assunto. Sim, acho legal. Então, também. vamos dar um encerramento aí? Sim. Bora. Aí. Oh, deixa o Elton encerrar, mano. Tá bom, E aí, pessoal que acompanhou aí o podcast, queria agradecer a todo mundo aí pela visualização. Caralho. Não, mano, tá ligado? Aquela zoeirinha lá. Se inscreve aí no canal, deixa o like, ajuda na compartilhação. Divulga com os amigos. Mas é isso aí, quero ver aí na barra dos comentários se você tem alguma opinião diferente da nossa. E se você tá dando dislike no vídeo, que provavelmente não tem nenhum motivo, mas se tem um motivo, você deixa aí embaixo. Boa. A gente quer saber a sua opinião.
E se você tem alguma história, algum relato, algum problema, pode deixar aí nos comentários que a gente vai ler. Lembrando que a aba do Discord vai ser feita e... Isso, tem a aba do Discord também. A gente vai deixar o número de atendimento para as pessoas que precisam de ajuda, né? Não sei se o Vitor vai deixar os memes que a gente postou aí durante... Claro, eu vou deixar os... Se vocês conseguirem me mandar essas fotos no WhatsApp, eu coloco na edição. Suave. É isso, a cocaína acabou. Oxi! Eu quero me ajudar tua mãe aqui nesse final de vida, só pra me sair, se eu tava com meu pelo vapor. Só uma coisa que eu queria ressaltar. As recomendações que tipo, acrescentam mais alguma até o final do vídeo, essas coisas, vocês gostariam de recapitular? O quê? As recomendações, vocês gostariam de recapitular alguma coisa ou acrescentar? Mano, por enquanto não, porque eu só lembro das recomendações, tipo, umas da hora assim também, depois que eu gravo já. Então. Aí eu lembro. Vai lá nos comentários. Eu queria só recomendar a música do Gonai, mano, meio óbvio. O Dal, é isso. Então, quantos tipos teve nesse podcast? Eu acho que já foi tudo. Alguém tem mais alguma coisa pra adicionar aí? Então, eu queria falar uma coisa assim, não com os integrantes assim do podcast, mas para as pessoas que estão ouvindo. Você que tiver ouvido até aqui, né, o podcast, saiba que você não tá sozinho, cara. Saiba que se você precisar de auxílio, assim, precisar de um apoio, você não se sentir confortável com a sua família ou com o seu círculo de amigos, venha falar com a gente aí, na moral. Sei que você tá se sentindo sozinho, que parece que essa luta nunca vai acabar. Mas acredite na gente aqui que passou e até passa por isso, vai saber. Mas assim, a gente acha conforto nos outros. E se você precisar, a gente vai estar aqui. Eu vou estar aqui, pelo menos. E assim, você não tá sozinho. Você não precisa passar por toda essa batalha sozinho. Então, se você quiser apoio, você vai ter no momento que você precisar e que você querer correr atrás. Porque, como eu disse anteriormente, ninguém vai poder lutar suas batalhas por você. Mas você pode escolher se levantar, pode escolher pegar a mão de um amigo e levantar. Pode escolher, se o amigo cair também, você pode estender sua mão para levantar. E é assim que uma batalha vai, até o inimigo ser derrotado. Então, vai por mim, cara. Essa batalha tem sim chance de vitória. É só você querer, é só você escolher levantar. E se você levantar, você vai ter sim auxílio, vai ter apoio. E vai por mim, você vai conseguir vencer essa porra aí dessa doença aí, mano. Então, tamo junto aí contigo. See you, Space Cowboy.